Bom, eu tava aqui divagando sobre coisas da vida nesse tempo de isolamento e eu acabei me deparando com uma coisa que é bem importante, que eu julgo bem importante, que é o processo de aprendizado e você botar isso em prática, é você aprender e fazer. E eu acho muito importante que você faça algo que você tenha vontade de fazer, algo que você goste, e aí você aprenda mais sobre aquela coisa, e aí depois você faça essa mesma coisa de novo. Por exemplo, eu há 5 anos atrás, mais de 5 anos na verdade, comecei a fazer vídeo pro YouTube. Eu comecei a fazer vídeo de jogos, eu comecei jogando jogos, e aí depois eu comecei a fazer vlogs, a sentar na frente da câmera e falar com a câmera. E eu comecei a fazer isso e com o tempo eu tive que aprender a editar melhor os vídeos, a gravar melhor, a ter um áudio melhor, a ter uma imagem melhor, uma iluminação melhor. E tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo. E aí eu fazia aquilo, eu comecei simplesmente pegando a câmera, botando ela em cima de um monte de caixa e falando com a câmera. E aí depois eu aprendi como eu poderia ter uma iluminação melhor, que era melhor gravar de dia do que de noite, como ter um áudio melhor. Eu gravava o áudio no celular, eu pegava o meu celular, botava ele aqui na frente e ficava falando. Às vezes eu botava ele escondido. E aí eu fui aprendendo como fazer melhor e eu fui fazendo isso de novo, e de novo, e de novo, e sempre repetindo esse ciclo. E isso me lembrou de uma vez um vídeo que eu vi, na verdade, de uma pessoa, o Mary Rapoya, e o slogan dele no início, quando ele começou vamos botar aí 2 primeiros anos dele no YouTube, era Learn, Make and Repeat, que é aprenda, faça e repita. Que conforme você vai aprendendo, você pode botar isso em prática. E aí depois você aprende mais coisa e você vai botando essas coisas em prática e você aprende mais coisa, e conforme vai passando o tempo, você vai acrescentando cada vez mais aprendizado àquilo que você faz, você vai botando cada vez mais bagagem naquele carro e você vai toda hora repetindo esse ciclo, que é um ciclo positivo, é um ciclo vicioso positivo. E é exatamente isso que aconteceu comigo com relação a fazer vídeos. A forma como eu enxergo isso, a forma como eu faço isso. Se eu for pegar o meu primeiro vlog, o meu primeiro vídeo, que eu nem lembro qual que é, pra falar a verdade, e for comparar com esse vídeo aqui, a diferença na iluminação, na posição, na qualidade do vídeo, tudo isso, na qualidade da edição, tudo isso faz com que eu tenha um produto totalmente diferente. Isso é produto de uma bagagem de aprendizado que eu tive, mesmo que na época eu não tivesse aprendido como fazer. Obviamente eu tive que aprender a pegar a câmera e botar para gravar, que era literalmente o que eu fazia. Eu ligava a câmera e botava para gravar, apertava o botãozinho vermelho, ela começava a gravar, eu começava a falar, e aí quando eu terminava de falar, eu apertava o botãozinho vermelho de novo e ela parava de gravar. E aí eu botava isso no meu computador, abria o Windows Movie Maker e cortava tudo que eu tinha para cortar. E era isso. Eram esses os meus primeiros vídeos. E aí com o tempo eu fui querendo melhorar cada vez mais. Primeiro foi tentando aprender a usar um software de edição novo, que aí eu comecei a usar o Premiere Pro. Mesmo na época usando craqueado, eu comecei a usar o Premiere Pro. Depois conseguindo comprar um tripé. E aí depois conseguindo comprar uma iluminação. E aí depois de um tempo trocando a câmera, não trocando de fato, porque ela ainda tá aqui, eu não cheguei a vender nem nada, mas melhorando. E fui aprendendo conforme o tempo foi passando, como mexer na câmera, que cada coisa tem um motivo dramático diferente. Eu posso usar cada coisa, seja a velocidade do obturador, seja a distância focal, seja o meu ISO, para uma proposta dramática diferente, para ter um visual diferente. Eu aprendi balanço de cores, balanço de branco, white balance, a temperatura de cor, para colorir melhor a minha imagem, o meu quadro, para ter um perfil meu nesse vídeo. E tudo isso foi seguindo esse ciclo. Foi seguindo aprender
o fazer e o repetir. Eu comecei fazendo, não comecei aprendendo, mas eu comecei fazendo e aí eu aprendi como fazia melhor e aí eu refiz. E aí depois disso, eu aprendi um pouco mais e eu fiz de novo. E eu fui aprendendo e fui fazendo e isso foi se repetindo. Isso é um ciclo que todo mundo deveria aderir e é uma coisa que às vezes a gente adere sem nem a gente prestar atenção, sem nem a gente notar que a gente está aderindo a esse ciclo. Por exemplo, se você quer aprender a cozinhar um prato, você quer aprender, vamos botar aí, um prato que eu gosto muito, estrogonofe. Se eu quero aprender a fazer o estrogonofe, eu vou pegar aquela receita, eu vou ler aquela receita, ver o que eu preciso fazer, eu vou tentar fazer. A primeira vez deu mais ou menos certo, pareceu que tinha alguma coisa um pouco errada. E aí eu vou ver talvez outras receitas, ou talvez eu vou pegar aquela minha receita e aí provando, sentindo o que está faltando ou o que está em excesso ali, na receita seguinte eu vou medir melhor. E aí eu vou refazer isso. E eu vou aprender como melhorar aquela minha primeira receita. E eu vou fazer ela de novo. E aí eu vou ver que pode alguma coisa melhorar. Eu posso botar alguma coisinha ali para deixar um gosto mais suave ou deixar o estrogonofe mais bonito em si. E aí eu vou fazer isso de novo. Eu vou ficar nesse ciclo. E isso serve para qualquer coisa. Isso serve para o mundo. A gente está aprendendo uma coisa muito nova sobre o mundo que, assim, a gente ainda não tinha passado por uma coisa tão alarmante. Mesmo que durante as guerras tenham tido problemas muito grandes, mesmo que lá em 29 tenha tido uma puta de uma crise, agora a gente tem um mundo muito mais evoluído, onde a gente está tendo que dar muito mais passos para trás. Um mundo onde a gente chegou num patamar que a gente falou, tá, beleza, se agora der alguma merda a gente tá bem. E aí deu uma merda e a gente não tava bem. E aí a gente tá aprendendo que, beleza, a gente não tá bem. A gente não tava preparado para isso. O Brasil tá passando por um momento muito difícil, o mundo inteiro. Tem países passando por problemas muito mais difíceis que o Brasil, infelizmente. Tem países que estão se saindo até um tanto bem com relação a isso. Não estão se saindo bem, mas também não estão saindo tão mal quanto a gente ou outros tantos países. É uma situação muito delicada. É uma coisa que a gente está aprendendo. Isso é uma coisa que a gente não tem que repetir. A gente não tem que repetir os mesmos erros. A gente tem que repetir os acertos. A gente tem que aprender com isso que está acontecendo. E depois que tudo isso acabar, a gente aplicar os nossos aprendizados para melhorar o mundo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Aprendam, façam, ponham tudo isso em prática. Eu particularmente eu prefiro muito mais aprender de forma prática do que de forma teórica. Eu prefiro botar a mão na massa. Eu prefiro aprender a fazer um vídeo. Fazendo um vídeo, eu prefiro pegar a câmera, começar a filmar e aí começar a aprender formas melhores de filmar. Isso funciona melhor para mim, mas para quem tá do outro lado pode não funcionar tão bem assim. Mas é isso. Aprenda, faça e repita.